A documentação pedagógica ela é importante porque ela permite criar um diálogo entre os professores da escola, as famílias e a comunidade em geral. Além disso, permite o acompanhamento da trajetória individual de cada criança e do coletivo do grupo. Outra função importante da documentação é que ela permite aos educadores e professores reavaliar a sua própria prática pedagógica e, nesse sentido, reavaliar e replanejar a sequência dos projetos que estão sendo desenvolvidos na unidade. A documentação pedagógica pressupõe uma observação e uma escuta atenta das crianças, dos fazeres das crianças, né? Nesse sentido, a observação ela é uma ferramenta indispensável para o registro e o acompanhamento das experiências e vivências do cotidiano da unidade. Esses registros podem ser de diferentes maneiras. Podem ter o caderninho, né, que é importante o professor estar com esse caderninho no seu bolso do avental para poder ter essa escuta atenta e essa observação atenta do que dizem os bebês e as crianças pequenas, né? Lembrando que vamos para essa observação não com o olhar desprovido do que vamos observar, pelo contrário, o educador tem que já ir com uma planilha, né, com uma expectativa do que ele vai observar em cada uma dessas crianças, né? Então essa observação ela não é um laissez-faire, né? Ela é uma observação que tem uma intencionalidade do que observar. Daí a importância desse educador saber o que observar em determinado momento com determinada criança. É possível observar todas as crianças e bebês ao mesmo tempo? Claro que não, né? Por isso esse cronograma que o professor deve planejar para observar cada bebê ou cada criança no determinado dia e em determinada situação ou vivência, seja em espaços internos ou externos, seja na interação com uma criança, ou seja numa interação das crianças com objetos, ou seja na interação entre elas, né? Há várias maneiras de se registrar, sejam registros escritos, sejam fotográficos, sejam audiovisuais. Os suportes desses registros também podem variar dependendo qual é o objetivo desses registros, né? Para quem eu vou mostrar essa documentação, seja para as crianças, seja para as famílias, ou seja para a comunidade em geral. Os suportes para esses registros também são importantes. Dependendo do público com o qual vamos comunicar essa documentação, ela pode ser em totens, podem ser em cartazes, pode ser em painéis, né? Por isso é importante a gente ter essa preocupação, né, de organizar toda essa documentação e selecionar de tudo que foi produzido o que é realmente essencial para ser divulgado. Essa observação, ela deve ser programada, né? Ela não é, o professor deve ir com o olhar de pesquisador. Nesse sentido, a observação, ela requer algum planejamento antecipado do educador. Os bebês, por exemplo, como observar os bebês que ainda não têm a oralidade, né? Os bebês se comunicam através do choro, através do tônus muscular, se o tônus está relaxado ou contraído, né? Através do choro, dos seus balbucios, né? E é preciso entender e, digamos assim, decodificar o que esses sinais estão nos dizendo, né? Daí uma observação atenta de cada criança é necessária, né? Além dos registros da própria prática pedagógica, a importância de valorizar as produções das crianças. Lembrar que as produções, qualquer produção, ela é importante. E as crianças, elas gostam de ver as suas produções sendo socializadas com as famílias e a comunidade. E lembrar também a importância de colocar essa documentação nas mãos dessas crianças, para que elas também reavivem as suas memórias com aquelas
com aquelas atividades que ela realizou e foram registradas, para ela própria acompanhar o seu próprio desempenho. As crianças gostam de ver as suas produções antigas e como elas foram desenvolvendo as suas habilidades e as suas competências ao longo dos meses. Nesse sentido, essa documentação ela deve estar muito bem organizada e no nível das crianças, principalmente em paredes baixas, né, onde eles possam, toda hora que eles quiserem, retomar aquilo que ele fez, né? Ele gosta de rever as suas produções ao longo do ano. Outro fator importante da documentação das crianças, né, das produções das crianças, é que elas devem ser levadas em conta nos planejamentos dos educadores, né? Então essa escuta e essa observação também deve estar muito acurada nos educadores de perceber o que essas produções estão nos dizendo para podermos replanejar as atividades e as vivências das crianças. A coordenadora pedagógica, a coordenação pedagógica, ela também deve auxiliar os educadores na qualificação desses registros. É importante essa participação, essa parceria que ajuda as professoras e os professores a ir qualificando cada vez mais essa documentação, partindo dos poucos registros, partindo dos registros escritos para os registros cada vez mais reflexivos, né? Que vão ainda dando pistas para a continuidade das atividades propostas que vêm a seguir. As vivências do cotidiano da unidade deve ser o foco da observação, do registro e da documentação pedagógica.